Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos para Física B, aulas 9 e 10. É só o comecinho, na verdade, da aula número 9, tá? A gente vai ver uma parte, vamos fazer duas aulas para ver isso daqui tudo, tá? Esse conteúdo da apostila de vocês. Tá? É a parte da dilatação térmica de sólidos, tá? Bom, vamos ver o que eu trouxe para vocês aqui hoje. Olha, a dilatação térmica de sólidos pode acontecer de três formas diferentes. Tá? Eu tenho a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Na verdade, quando um sólido ele é aquecido, tá, ele dilata suas três dimensões, volumetricamente. Porém, em alguns momentos eu considero só duas dimensões ou apenas uma dimensão. Se eu considerar apenas uma dimensão, ela é chamada de dilatação linear. Você vai aquecer um fio, por exemplo. Tá? Você vai considerar o seu comprimento. A largura e a altura dele são praticamente irrelevantes. Então eu vou desprezar essas duas, eu fico só com a dilatação linear. A superficial, eu considero duas das suas dimensões. Tipo, eu vou aquecer uma folha de papel, tá? Só que ela é num formato com material feito de alumínio, tá? O comprimento e a largura eu considero, a altura é bem pequena em relação às outras dimensões, então eu desprezo. Então eu vou dilatar apenas a sua superfície, tá? E quando eu considero as três dimensões, aí vem a dilatação volumétrica, tá? Na aula de hoje, vamos trabalhar um pouco mais a dilatação linear, alguns detalhes sobre elas. Vocês terão equações para calcular essas dilatações, né? E várias questões propostas para a aprendizagem de vocês. Então vamos lá. Bom, primeiro, a dilatação linear. Ela é chamada de ΔL, né? Que é a variação no seu comprimento. A dilatação linear é considerada apenas em uma dimensão. Então, eu tenho uma barrinha aqui, ela tem um comprimento inicial a uma temperatura inicial. Eu aqueço essa barra uniformemente, então ela vai ter um aumento um pouquinho para cá e um aumento um pouquinho para cá. Então veja, aqui estava a barra inicial, eu considerei todo o aumento dela aqui, ó, essa partezinha em vermelho aqui. Tá? Isso é chamado de dilatação do seu comprimento, ou a variação no seu comprimento, que é o meu ΔL. Como que eu faço para calcular essa dilatação linear? Tá? Quais são os fatores que influenciam para ela? Então, para calcular a dilatação linear, eu levo em consideração o comprimento inicial da barra, tá aqui, ó, é o L0, tá? O alfa é chamado coeficiente de dilatação linear. Presta muita atenção nesse alfa. Coeficiente de dilatação linear. Tá? É uma constante, é uma característica do material que é feita essa barra, por exemplo. Se essa barra for feita de ferro, eu vou olhar lá numa tabela qual é o alfa para o ferro. Se ela for feita de alumínio, o alfa do alumínio. Então isso é dado para a gente normalmente, tem tabelas aí no Google informando o alfa de cada tipo de material. Né? E também vai influenciar nessa dilatação a variação na temperatura, ou seja, quanto mais eu aqueço essa barra, maior vai ser a variação de temperatura, sem a mudança de estado, é claro. Então veja, para calcular essa dilatação linear, eu vou pegar o comprimento inicial, multiplicar pelo seu coeficiente, tá? E vezes a variação de temperatura. Cuidado, moçada, a maioria das questões teóricas, tá? A resposta é em função do alfa. Veja, quanto maior for o coeficiente de dilatação, maior vai ser a dilatação da barra. Então veja, esses três itens são diretamente proporcionais, né? O ΔL é diretamente proporcional ao comprimento inicial, ao alfa e à variação de temperatura, tá? Beleza? A unidade que eu tenho aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Tá? Eu tenho desse lado da equação ΔL, né, que é uma dimensão de comprimento, e aqui L0. Eu tenho que usar os dois itens com a mesma unidade. Com a mesma unidade. Beleza? Se o meu comprimento inicial é em metro, então a minha dilatação também vai ser em metro. Meu comprimento inicial é em centímetro, a minha dilatação também em centímetro. Tá? A unidade do alfa, pessoal, é a unidade de temperatura elevada a menos 1. Tá? Porque o que é esse alfa na verdade? Tá? Se eu isolar o alfa, vai ficar ΔL sobre L0 sobre ΔT. Então, esse alfa é a variação que eu tenho no comprimento para cada unidade de dimensão que eu tenho, tá? Para cada 1 grau que eu aumento a temperatura. Ou seja, vamos supor que eu pego uma barra de 1 metro. Tá? Se eu aquecê-la em 1 grau Celsius, por exemplo, tá? Quanto que ela vai dilatar? Esse quanto que ela dilata é o alfa. Então, veja, esse alfa normalmente é um valor muito, muito pequeno. Tá? Normalmente ele é expresso assim, 3 vezes 10 elevado a menos 6, unidade de temperatura menos 1. 4 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? Então, são números bem pequenos. Tá? E esses são tabelados. E para calcular o comprimento final então dessa barra, eu tenho que pegar o comprimento inicial e somar o que dilatou. Tá?
Então, o comprimento final é o comprimento inicial mais o ΔL. Se você quiser uma tarefinha para a tua casa aqui, ó, no lugar do ΔL, vocês podem pôr quem? L0, alfa e ΔT. Então, L0, alfa e ΔT, tá? E colocar em evidência e chegar numa expressãozinha um pouco melhor para isso, tá? Fica como sendo uma tarefinha de casa ali. Onde que isso é encontrado no dia a dia, moçada? Tem bastante aplicação? Tem. Tá? Uma das últimas questões da UniOeste foi que, tá, quando tem um trilho lá, né, nas ferrovias, tá, a cada certa distância, ele tem que ser deixado um pequeno espaço. Porque quando o trem passa, há um aquecimento do trilho e ele se dilata, senão vai quebrar. Aí pediu para calcular esse espacinho. Que nem aqui em Foz do Iguaçu, né, a ponte da amizade ali, você tem alguns espaços entre elas. Por quê? Quando você tem lá durante o dia, amanhece lá 20 graus Celsius, tá? Finalzinho da tarde, lá o meio da tarde, temperatura do asfalto 70 graus Celsius. Então veja, eu tenho uma variação de temperatura, tá? Ela é feita de um certo material, então tem um alfa e ela tem um comprimento inicial, então há uma dilatação. Essas dilatações não são muito grandes no dia a dia, são bem pequenas. É difícil você ver assim no teu dia a dia uma dilatação. Por exemplo, você vai lá, vai aquecer uma panela, tá? Com água quente e tal, né? Veja, a panela, ela tem uma certa dimensão inicial, tá? Ela é feita de material e tem uma relação de temperatura. E você não vê assim ela ter uma grande expansão. Então são valores bem pequenos mesmo para a gente calcular, tá? E tem bastante aplicação no dia a dia. Durante as aulas a gente vai colocando um pouquinho mais de exemplos para vocês, tá? Então, mas vejam, tudo bem quanto a essa equação? Tá? Quantas variáveis eu tenho? 1, 2, 3 e 4. Tá? Cuidado com as unidades, né? Saibam aplicá-las. Lembrem que esse alfa então é uma constante, então ele vai ser dado para vocês. E só não vai ser dado se ele for pedido para calcular. Tem várias questões que envolvem gráficos, por exemplo, né? Então você vai fazer a leitura de alguns dados no gráfico, tá? E calcular esse alfa. Pessoal, por enquanto é só isso, tá? Vocês podem até agora perfeitamente pegar a apostila de vocês, o Bienal, na página 199 e tentar fazer as questões número 1 e número 2, tá? Depois eu vou postar a resolução para vocês dessas questões. Então fica essa tarefinha por enquanto, tá? Vai lá no Bienal, página Física B, página 199, tá? O exercício 1 e o exercício número 2, tá? Beleza? Valeu, abraço.